Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane y como siempre digo, vamos a estudiar um pouquinho mais? Bien. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender a função dos verbos ser, estar, tener, que é ter, e haver, que é no sentido de existir, em português, haver, para caracterizar lugares, bien? A pensar, que sabe sobre Equador? Você já ouviu falar a respeito desse país? Que informações você já possui sobre esse local, sobre esse país que fica aqui na América Latina? Veja, nós temos essa imagem bela com algumas coisas bem características desta região. Adelante, durante a nossa aula, a gente vai ver algumas informações a respeito do Equador. A ler, Equador é um país pequeno, pero hay de todo, costa e montanhas, llanos e bosques. Então, o Equador é um país pequeno, mas tem de tudo nesse país, né? Tem costa, tem as montanhas, tem as planícies e também os bosques. A ler, também são de Equador as Islas Galápagos. Você já ouviu falar a respeito das Ilhas Galápagos? Elas são muito conhecidas mundialmente por causa da exuberância, natureza, nativa, a quantidade de animais que ela possui. Tem um detalhe, uma curiosidade a respeito dessas ilhas, que depois de visitá-las, Darwin escreveu O Origen de las Especies. Ele escreveu esta obra, muitíssimo conhecida, como também reconhecida. Bien? A ler um pouquinho mais sobre o Equador. Equador está entre Peru al este e al sur e Colômbia al norte. Al oeste está o Oceano Pacífico, a capital é Quito. Então, aqui na nossa imagem nós podemos observar, o que diz o texto, que Peru al este e al sur e Colômbia al norte. Al oeste está o oceano e memoriza e guarda aí. Se você ainda não sabia, a capital do Equador é Quito, cidade chamada Quito. A ler um pouquinho mais. Uma coisa muito interessante é que por el norte passa a linha equatorial. Então, pelo norte do país, atravessa a linha do Equador. E cerca da costa, próximo à costa, estão os Andes, A Cordilheira dos Andes, que estão ali no Chile, Elas também estão ali na divisa. Vamos ver a nossa primeira atividade a respeito do que nós vimos sobre o Equador. Então, atividade 1. Sobre o Equador, señala o B para verdadeiro, o F para falso. A. Equador é um país muito grande. É verdadeiro ou é falso? B. Equador está entre Peru e Bolívia. Verdadeiro ou falso? E C. Cerca de la costa estão los Andes. Esto é verdadeiro ou falso? De acordo com o que nós comentamos anteriormente. Eu vou dar um tempo para você responder essa atividade e logo nós voltamos para corrigi-la.
Muy bien, vamos a corrigir, chicos. Vamos ver como ficou aí a resposta da nossa atividade 1. Você marcou verdadeiro, você marcou falso. Eu acredito que você acertou. Vamos ver. Equador é um país muito grande? Falso. A gente viu que é um país pequeno. A professora leu e também você pode observar ali pelo mapa, comparando o tamanho dos países vizinhos. Bien? B. Equador está entre Peru e Bolívia. Falso, né? Essa informação está incorreta de acordo com o que nós lemos. E C. Cerca da costa, quer dizer, próximo à costa, estão los Andes. Isto sim é verdadeiro de acordo com a leitura que nós vimos agora há pouco. Bien? A ler um pouquinho mais a respeito do país. Además del español, también se habla quechua ou quichua em algumas regiões. Você sabia que essa é uma língua muito falada nessa localidade, nesse país? O que é quichua? Vamos ver? El quichua llega al Equador com los incas. Então, quichua é uma língua, né? Uma língua que os incas usavam ali naquela região. Como foi colonizada por espanhóis, o espanhol passou a ser a língua oficial. Vamos ver que interferência, né, a língua espanhola exerce hoje ali no Equador e o que isso acaba modificando na cultura própria daquele país. Em várias províncias equatorianas se habla el quichua. Lo que varía son los dialectos que são diferentes em cada região. Então, o quichua ela tem algumas diferenças de uma região para outra, mas continua sendo el quichua. A saber, el quichua corre el peligro de desaparecer em el Equador. Por que será? Por que essa língua, né, que é a origem do povo deles, corre esse risco de desaparecer? Nós sabemos que a língua faz parte da cultura de um povo. Ela fala muito a respeito de um povo. Será que isso seria bom para essa nação, que essa língua, para a cultura dessa nação, o desaparecimento dessa língua? Vamos ver. O que acontece? El aprendizaje del idioma quichua não genera muito interesse em la actualidad. Então, a aprendizagem, o aprendizado do quichua hoje, atualmente, não é de muito interesse dos jovens. Vamos ver. Pois em las comunidades indígenas, los jóvenes optam por hablar el español. Então, os jovens estão optando por falar, aprender na escola a língua espanhola. Eles estão dando mais valor à língua espanhola do que às suas origens. Não que a língua espanhola não seja importante, visto que é a língua oficial do país e para os estudos, cursos oficiais, para se formar na escola, na faculdade, é necessário ter o domínio da língua espanhola. Mas é muito importante também ter também suas raízes aí mantidas, bien? Vamos para a atividade 2. Sobre Equador, é correto afirmar que A. El idioma oficial es el quechua. Esse é o idioma oficial do Equador, foi isso que comentamos. La única língua hablada es el español. Aí está dizendo que a única língua que aquele povo ali no Equador fala é o espanhol. Foi isso que a gente comentou? E C. Además del español, também se habla quechua. Ali está dizendo que além do espanhol também se fala o quechua. Então, aqui você vai escolher, tu vas a elegir uma das alternativas, uma das opções, tá? Eu vou dar um tempinho para você responder e já voltamos com a resposta, bien?
Listo, muy bien. Vamos a corrigir entonces. Vamos ver aí qual que é a resposta correta, a opção que você deveria ter assinalado, señalado. Então, es la C, además del español, também se habla quechua, se falam as duas línguas, bien? A saber, vamos conhecer um pouquinho mais. Em geral, quando hablamos de um lugar, lo identificamos utilizando expressões para descreverlo, localizarlo em um espaço, indicar possessão ou existência de algo, entre outros. Então, como a gente estava descrevendo esse país em questão aqui, o Equador, nós acabamos utilizando já algumas dessas expressões aqui, que servem para descrever, que servem para localizar dentro de um espaço, para indicar posse ou a existência de algo. Bien? A gente vai ver agora na sequência quais são esses verbos. El uso de los verbos ser, estar, haber e tener. A gente vai ver cada um deles, começando pelo verbo ser. Temos aí uma frase de exemplo. Equador é um país pequeno. Então, você tem aí em destaque o verbo ser, a palavra es, o verbo conjugado, bien? E ele está aí na função de identificar, está identificando o describiendo el país, bien? Então, Equador é um país pequeno, a gente está identificando, descrevendo como pequeno, bien? Outra frase usando o verbo ser. Também são de Equador las Islas Galápagos, né? Mais uma vez aí o verbo em destaque na frase e aqui com a utilidade de indicar posse, está indicando possessão, pertenência, está indicando pertencimento, tá bem? Então, também são do Equador, pertencem ao Equador, está indicando posse, né? As ilhas Galápagos, elas estão ali e pertencem àquela região geográfica. Vamos agora para o verbo estar. Vamos ver o verbo estar. Aqui, o verbo estar vai indicar localização em um espaço. Equador está entre Peru e Colômbia. Essa frase nós já limos, fizemos a leitura dela anteriormente. O verbo está, que está aí destacado, veja, Equador está entre Peru e Colômbia. Ele está indicando a localização, né? Ele está entre esses dois países. Outra frase, al oeste está o Oceano Pacífico. Mais uma vez o verbo estar aí indicando uma localização. Cerca de la costa estão los Andes. Então, está falando aí que próximo à costa estão los Andes. Estão aí essas montanhas. Mais uma vez, indicando a localização de algo, bien? Então, veja, nós já vimos o verbo ser, o verbo estar, e agora vamos para o verbo haber. Bien? O verbo haber em espanhol, ele sempre tem o sentido de existe, existência de algo, bien? Então, para falar de la existência. Primeira frase, hay de todo, costa e montanhas, llanos e bosques. Então, nessa frase, o verbo ali, haber, está aqui conjugado, hay, existe de tudo, tem de tudo. Em língua portuguesa é muito comum nós utilizarmos o verbo ter. Nós dizemos tem um carro parado ali na rua. Em espanhol não falamos dessa forma, nós dizemos hay. Então, decimos, en la calle hay un coche parado en la calle. Bien? Então, ao invés de tem, nós vamos utilizar hay. En esta região hay café, cacau, arroz, mais uma vez, o verbo haber aí conjugado, sentido de existência. E terceira frase, hay mucho pescado e carne. Mais uma vez, né, verbo haber, aqui ele está conjugado, existe, sentido de existência, existem muitos peixes e muita carne, bien? Então, vimos verbo ser, estar, haber e agora, por último, o verbo tener, bien? Para indicar possessão, para indicar posse. Então, agora sim, o semelhante ao nosso ter, que nós usamos ter, tener, posse.
Equador tiene una extensa biodiversidade. Então, aqui indica a posse, possui, né, essa biodiversidade grande, né, de animais, fauna, flora, bem, uma natureza exuberante. Agora, acuérdate, tener versus haber. Vamos nos lembrar um pouquinho a respeito disso. La ciudad tiene o quê? O que a cidade tem? Muitos ou poucos habitantes, buena ou mala infraestrutura, muito ou pouco verde. Isso aqui é apenas para você se lembrar e fazer uma associação do uso aí do verbo tener, bien? Em la ciudad hay. Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre o uso do verbo haber. Hay calles anchas ou estrechas, ou largas ou cortas, hay avenidas, hay plazas, hay tiendas, hay casas modernas ou casas antiguas. Bien? Vamos agora para a nossa atividade de número 3. Elige el verbo correcto em cada uma das frases abaixo. Então, você vai escolher, tá? O verbo correto para cada uma das frases. Você vai ler a frase, nós temos a opção aqui de 2 verbos, você vai escolher o que se encaixa aqui de acordo com o que nós estudamos, a função de cada um deles, você vai escolher o correto. Que tiene o hay de nuevo en la ciudad? O que tem ou o que há de novo na cidade? Bien? Em la B, hay, você vai usar o verbo hay ou o verbo son? Muitos árboles em la plaza de la ciudad. Então, está dizendo aí que existem muitas árvores na praça da cidade. Na C, mi abuela tiene ou está 80 anos? Você vai escolher aí, ou tiene ou está. Minha avó, né? E a idade da avó. D, em la avenida están ou hay las discotecas de moda. Então, na avenida, estão ou hay estas discotecas de moda? E em la E, Brasil Brasil está um país muito rico. O Brasil é um país muito rico, o Brasil está um país muito rico. Então, você vai fazer a sua escolha, vou dar um tempo para isso e nós já voltamos para conferir a sua resposta. Muito bem, vamos a corrigir então. Veja aí como que ficou a resolução da tua atividade, se você acertou muito, se você acertou
pouco. Eu tenho certeza que você acertou bastante. Intuitivamente, na leitura dessas frases, conforme vamos lendo, nós já vamos mais ou menos sabendo qual que é a resposta correta, não é mesmo? Então, que hay de nuevo en la ciudad? Né? Temos essa pergunta aí na frase A e a resposta correta é hay, do verbo haver. O que existe de novo na cidade, né? Então, verbo haver aí com sentido de existência. Letra B. Hay muchos árboles, ó, veja aí a palavra árbol, é um substantivo masculino, árvore, né? Então, muchos árboles en la plaza de la ciudad. Mais uma vez aí, o verbo haber com sentido de existência. En la C. Mi abuela tiene 80 años. En la D, en la avenida están las discotecas de moda. Então, aqui o verbo estar no sentido de localização, indicando a localização. E em la E, Brasil es um país muito rico. Bien? Aprendeu bastante aí a respeito dos verbos? Conseguiu se situar? Eu acredito que sim. Vamos então somente retomar. O que estudamos hoje? Informações sobre Equador. Então, ficamos conhecendo um pouquinho mais a respeito deste país. Você que não sabia nada já pode dizer que sabe muito. E você que já sabia, tenho certeza que conseguiu acrescentar algo a mais às coisas que você já conhecia. Verbo ser, estar, tener e haber. Nós estudamos qual que é a função de cada um deles nessa situação aí de localizar, de descrever, né, este país. E a caracterização de locales, falamos também um pouquinho a respeito disso na aula de hoje, chicos. Então, muitas gracias por tu atenção e hasta luego.